Se você tinha alguma dúvida que o Bolsonaro estava desesperado, agora não tem mais. Porque além de começar a processar pessoas aqui do YouTube, o Felipe Neto, o Paulo Giraldelli, os galãs feios, numa tentativa de intimidação da oposição, agora o Bolsonaro foi para cima do Ciro Gomes. Sim, do Ciro Gomes, que foi ministro, pré-candidato para a presidência da República em 2022, foi candidato agora em 2018. A Polícia Federal está investigando o Ciro Gomes, não estou brincando, a Polícia Federal está investigando o Ciro Gomes por uma entrevista que foi concedida em novembro do ano passado para uma rádio do Ceará. O Ciro Gomes falou algumas coisas, disse que o Bolsonaro era ladrão, bandido, algo nessa linha, e agora o Ciro Gomes está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes contra a honra do presidente da República. É claro que isso não vai virar em absolutamente nada, é uma tentativa de intimidação por parte do presidente da República. Mas agora eu começo a ficar pensando, crimes contra a honra do Bolsonaro, que honra o Bolsonaro tem? A honra que na época do exército ele tinha quando roubava lonas de paraquedas para fazer bolsas para vender? A honra de tentar explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro em um atentado terrorista que falhou? Isso é ter honra? A honra de falar que tinha que fuzilar o presidente da República, no caso Fernando Henrique Cardoso? A honra de dizer que tinha que exterminar 30 mil? Honra de falar e assumir que sonegava imposto e falava para as outras pessoas fazer? De agredir a Maria do Rosário? De chamá-la de vagabunda? Isso é ter honra? Ah, mas isso já faz muito tempo, então vamos trazer mais para agora, mais para perto. Vocês querem já agora no governo? Vamos falar. Onde está a honra de Bolsonaro ao se negar a falar qualquer palavra de apoio, pesar para o Gustavo Bebiano, que foi um aliado dele durante a campanha eleitoral depois que Bebiano morreu? O que Bolsonaro fez? Silêncio. E a honra do Bolsonaro para mandar uma mensagem de apoio, de pesar para o Major Olímpio, que morreu essa semana? O que Bolsonaro fez? Silêncio. O Eduardo Bolsonaro falou alguma coisa, mas o presidente ficou em silêncio. Isso é ter honra? Onde está a honra de Bolsonaro que se negou a comprar vacinas? Onde está a honra de Bolsonaro que não comprou os kits de internação que deveriam ter sido comprados em meados do ano passado e agora nós estamos tendo problemas e o estoque dos medicamentos para entubar as pessoas que estão com Covid nas UTIs, esse estoque está acabando. Alguns hospitais falam que tem mais 48 horas, uma semana no máximo. Onde está a honra de Bolsonaro nisso? Onde está a honra de Bolsonaro quando lançou as pessoas para o trabalho e para a morte para pegarem Covid? Onde está a honra de Bolsonaro em tudo isso? Quando se negou a comprar o oxigênio para Manaus, deixou pessoas morrendo asfixiadas, transformou os hospitais em Manaus num verdadeiro campo, numa verdadeira câmara de gás. Não sei onde está a honra, não sei qual é a preocupação que Bolsonaro está tão assim com a sua honra. Porque quando a gente começa a olhar, ela já está totalmente destruída. Se ele teve algum dia uma. Isso é para citar algumas, várias outras não vieram à minha cabeça, mas você está livre aqui nos comentários para questionar essa grande honra que o Bolsonaro tem. Coloca aqui nos comentários se você lembrou de mais alguma coisa. A grande verdade é que o Bolsonaro está muito acuado. E o desespero bateu forte. A aprovação dele se mantém estável em 30%, porque 30% do Brasil pensa igual a ele. Mas 30% não sustenta uma eleição. Pode levá-lo ao segundo turno? Pode. Mas com 70% de pessoas que o odeiam, que o detestam, ele não vence uma eleição, independentemente de quem for, contra quem for. Há uma rejeição forte contra ele também no gerenciamento da pandemia. A culpa está caindo em cima dele porque ele não quis comprar as vacinas. Há uma pressão também do Congresso. A morte do Major Olímpio caiu como uma bomba também no Senado. Começou a ter uma discussão nos grupos de WhatsApp do Senado, dos senadores falando, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Vai sobrar pra gente. E o Centrão já começou a perceber. O Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, revidou o que o Bolsonaro falou sobre o estado de sítio. Falou, isso não tem condição nenhuma, falou alguma coisa nessa linha. O Arthur Lira também cobrou. Então a situação começa a ficar tensa e o Bolsonaro quer calar os seus opositores. Ele quer intimidar para que as críticas contra ele fiquem mais brandas, deem uma arrefecida. Nós sabemos que é isso que o Bolsonaro quer fazer. Nós sabemos que é isso, mas não vai dar em absolutamente nada. Nenhum desses processos, nada, não vai dar. Porque é uma clara tentativa de intimidação. Mas
O que Bolsonaro está querendo fazer de verdade nesse momento é justamente intimidar o Lula. Bolsonaro quer intimidar o Lula de todas as formas. Então ele começa a jogar cascas de banana aqui e acolá para intimidar o Lula. Porque hoje o Lula é o grande opositor do Bolsonaro. Havia um espaço vago, um vácuo na política do anti-Bolsonaro. Dória tentou, Ciro Gomes tentou, o Huck tentou, o Moro tentou e ninguém conseguiu se consolidar como sendo um anti-Bolsonaro. O Lula, quando o Fachin decidiu que ele poderia disputar as eleições em 2022, ele já ocupou o posto. E ele ocupou o posto porque a própria população o alçou a essa condição. Não por ser o Lula, mas por ser alguém que pode combater Bolsonaro e dessa forma combater a Covid. Porque as pessoas elas não aguentam mais Bolsonaro e a Covid. Elas querem que o Bolsonaro saia, porque tirar Bolsonaro é melhorar a situação da Covid no nosso país. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Saiu o Trump, entrou o Biden, 2 milhões de doses todos os dias. Até o meio do ano, até o dia 4 de julho, o dia da independência americana, todos, não são uma porcentagem, são todos os adultos nos Estados Unidos, incluindo aqueles fora do grupo de risco, vão estar vacinados. E aqui no Brasil? Somos a lanterninha do mundo. Olha o Chile. Chile já está praticamente todo vacinado e aqui não. Então há uma sensação de esperança com o Lula para tirar o Bolsonaro. E tirando o Bolsonaro, tiraria também o vírus. 3 mil mortos dia. É um número assim absurdo, trágico. Tenho certeza que você conhece alguém que morreu de Covid e não é famoso, como o Rodrigo Rodrigues, o Major Olímpio. Não, pessoas aí da sua intimidade. E o Lula, como ele está aparecendo muito, deu uma declaração, um pronunciamento que foi um pronunciamento de campanha, um pronunciamento eleitoral. Depois apareceu no Le Monde, na França, apareceu também em emissoras americanas e o Lula começa a crescer, falando como um líder. Então o que o Bolsonaro quer fazer? Ele já está tentando dar recados para o Lula não aumentar o tom. Porque se o Lula aumentar o tom e chamar o Bolsonaro de qualquer coisa, aí pode ser que o Bolsonaro vá para cima do Lula e tente condená-lo a alguma coisa, tirando ele da jogada em 2022. Isso está muito claro para mim que há uma tentativa de intimidar o Lula. Agora, tem um outro ponto interessante dessas intimidações do Bolsonaro, que é o seguinte. O Bolsonaro ele gosta de ser chamado de algumas coisas, e eu já falei isso para vocês várias vezes. Ele gosta de ser chamado, eu tenho que tomar cuidado com os termos, porque senão o YouTube pode vir aqui e cortar meu vídeo. Mas ele gosta de ser chamado de alguém que não gosta de pessoas que gostam do mesmo sexo, sabe? Vocês sabem a fobia que isso chama. Ele gosta, no caso, de ser chamado de machista, ele adora isso. Ele gosta de ser chamado de pessoas que não gostam de negros, vocês sabem também o nome da fobia que isso chama. Ele gosta de ser chamado de ditador, ele gosta de ser chamado desses termos, porque ele está acostumado a revidar de golpista, então ele adora, ele se lambuza. Agora, existem uns termos que ele não consegue revidar. Ele não consegue revidar quando ele é chamado de bandido, quando ele é chamado de ladrão, quando ele é chamado de genocida. Algumas coisas ele não tem a habilidade para sair, ainda mais quando tem um deboche no meio. Quando o Bolsonaro ele sofre uma ironia, um deboche, igual quando a gente fala do Carluxo, ele nunca conseguiu revidar as falas que o Carluxo é gay. Ele também nunca conseguiu revidar o Dudu Bananinha. Ou até mesmo quando a gente fala que ele é broxa, ele não consegue revidar esse tipo de situação. Então o que aconteceu? Ele está processando justamente esses pontos que ele não consegue revidar também, porque ele não quer que as pessoas falem isso, porque ele acaba sendo exposto e principalmente fica difícil para ele revidar. E nessa argumentação de internet, que é onde acabam tendo esses bate-bocas, essas discussões, ele precisa sempre conseguir ter o revide, ter o contragolpe, ter a defesa, e ele não consegue fazer isso. Mas é muito óbvio, claro, que há um desespero do Bolsonaro, e ele está cada vez mais chegando à porta. Já tem até uma ação do Ministério Público Federal para que... Foi do Ministério Público Federal? Enfim, agora o órgão me fugiu. Não vou aqui pegar o celular para conferir, possivelmente vou fazer um vídeo sobre, pedindo o afastamento de Bolsonaro da pandemia, da gestão da pandemia. Então cada vez mais o Bolsonaro está chegando perto da porta. Pode ser que a porta só chegue em 2022, eu espero que não. Porque até 2022, muitas pessoas vão morrer por culpa de Bolsonaro. Se ele não é um ladrão de bens, ele é um ladrão, sim, um ladrão de vidas.
Porque muitas pessoas morreram por culpa dele, que não comprou vacina. E muitas pessoas ainda vão morrer por culpa dele, que não comprou os insumos necessários para fazer as intubações. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, é @profileooficial.